sou o passarinho, não sou o ornitólogo. Eu não quero explicar nada. Quer dizer, quero cantar. Nem sei explicar, eu quero cantar. E eu também, quer dizer, fui um pouco obrigado a fazer isso. Comecei a cantar, agora eu sou crooner da Rio Jazz Orchestra. Logo mais à noite tem um show. Boto aquele samba branco e canto. Mas foi por acaso também que eu cantei seriamente no espetáculo, assim, cantei de verdade. Antigamente eu só usava canção no meio dos números musicais. Um dia o Menescal falou, canta aquele bolero que você gosta, a Vera. Aí eu cantei, deu certo, eu fui cantando outras coisas, né? Até o Rui Castro, naquele Ela é Carioca, ele escreve no final, sem ser cantor, Miele já gravou com Elise e Calbi Peixoto, pessoas com quem qualquer sujeito de mais ou menos inteligente ficaria de boca fechada. E eu falei, vou cantar, agora eu não tenho medo de ninguém para cantar. Só para terminar isso. Então, às vezes, quando acaba o show, vem uma senhora, as senhoras idosas têm mais facilidade de se comunicar honestamente, né? E aí disse assim, o senhor Miele, eu não sabia que o senhor cantava. Eu falei, também não sabia, não, minha senhora, até precisar. Agora, tem 300 mil histórias, né, Miele? Porque você viveu num tempo, vive, lógico, ainda, mas vivemos num tempo muito romântico. Né? Eu acho que nós demos, a nossa geração, durante a força dela, a nossa força, ela foi muito feliz, teve muita sorte. Nós convivemos com a chegada do cinema novo, né? Com a força dos estudantes da UNE que tomaram a posição na política e na vida nacional, com a chegada da Bossa Nova, com o advento da Tropicália, com o cinema novo, quer dizer, o teatro brasileiro efervescente, político, quer dizer, era uma Niemeyer fazendo Brasil. Niemeyer Brasil, uma época de uma geração fantástica, né? E, por exemplo, o que eu ouço hoje da música brasileira, assim, que é a música brasileira que dá lucro, eu falo, quais dessas músicas estarão na memória das pessoas daqui a 40 anos, como a da nossa geração está hoje, como a de 40 anos atrás está hoje na memória das pessoas, né? Foi uma geração muito forte. E o mais interessante é que você não só dirigiu, como participou dessa geração, e hoje participa com os filhos dela. Né? Tá uma maravilha, eu acabei de chegar da Bahia fazendo um show com Simoninha, muito simpático. E ele, no começo, começa brincando. Ô tio, me conta isso. Eu falo, que é isso, moleque? Que história de tio é essa, pá? Mas depois nós vamos acabando as brincadeiras e passando realmente a fazer um show. E é muito divertido. Agora, já fiz com os filhos do Baden, com Maria Rita não dá mais, que ela é uma estrela absoluta que não pode mais dividir nenhum espaço. Mas quem sabe um dia. Eu não vou aguentar a emoção, mas talvez. Você conheceu a Elis como? Eu conheci a Elis no Beco das Garrafas. Aquela história. Tem uma gauchinha arrasando no Beco das Garrafas e tal. E ela fez o primeiro show dela, não foi Miele Bosco, não. Foi Renato Sérgio, jornalista da Manchete. Eram uns textos lidos pela Iris Lettieri, nossa voz dos aeroportos até hoje. E a Elis cantava. Logo em seguida do Renato Sérgio, aí foi com Miele Bosco no Beco, depois foi durante muito tempo. Depois teve a festa e a tragédia, né? Do casamento, da separação dela com o Ronaldo, eu fui padrinho de casamento. Agora, o Beco das Garrafas foi um momento fantástico da vida do Rio de Janeiro e da música brasileira. Foi. Foi muito ingênuo também, ninguém sabia que aquilo dá certo. Ou pensou. Por exemplo, ninguém registrou o nome Bossa Nova. Quanto ele valeria hoje, né? Que não era domínio público, você poderia ter registrado. Quero registrar esse nome aqui, Bossa Nova. E ninguém registrou. A única pessoa que teve ideia que aquilo ia dar certo financeiramente foi o Sérgio Mendes, que deixou a gente batalhando aqui, quer dizer, deixou a gente ficando milionário aqui e foi defender a música brasileira no exterior. Essa história do Sérgio Mendes, eu vou falar que eu tenho medo que você não me pergunte, porque eu estou terminando um livro que eu devo entregar. Você faz tudo, você pergunta, responde. Não, porque eu não sei se você sabia disso. Então, eu tenho que entregar 50 histórias que vão se transformar num livro que a Rede Ouro vai publicar no fim do ano. E está sem título ainda, porque os editores, que sabem mais do que eu, falam, Miele, não se preocupe que o título aparece. Mas eu já fiz 32 histórias,
não tem nenhuma pretensão literária, é só narrativa dos fatos que aconteceram comigo em relação a pessoas famosas. Mas como a idade complica a memória, eu já nem sei se as histórias são todas como eu as estou descrevendo, você tem alguma coisa que com certeza fui acrescentando para fazê-las mais divertidas nas noites de bar e tal, né? Então, você vai contando a história, vai botando um champignon, né? E as do Sérgio Mendes, como é que é? Não, é só para dizer que aí aí, assim, a primeira página do livro é assim, esse livro não contém nenhuma mentira, mas as histórias foram melhoradas um bocado. Assim, às vezes eu me lembro que eu tive várias brigas com ele e ficamos amigos, inimigos, e ficou uma relação de amor e ódio durante muito tempo. Aí um dia o Nelsinho Mota, um ex-marido elegante, me pediu para levar um anel. Eu ia para Los Angeles levar um anel para Marília Pêra, que, embora já não mais sua esposa, fazia aniversário naquele dia e ele queria presenteá-la. E aí eu fui, cheguei no Hilton Hotel e o Rogério disse, Miss Pêra não está. Mas o senhor podia visitar? Está? Não posso e tal. Aí eu convenci o gerente, falei assim, isso aqui é um presente do marido dela, para ela. Por acaso, eu tinha uma revista qualquer que tinha a minha foto. Eu falei, eu sou do ramo, I'm on business, o marido dela também. Ele falou, então vou lhe dar o telefone de onde ela está, já que o senhor provou que não vai sequestrá-la, né? Aí eu liguei, alô, cara, hello, son, it's 54321. Eu falei, Miss Pêra, please. Ele falou, who's talking? Eu falei, Miela, pô, é o Sérgio Mendes, mano. Ela estava na casa dele e eu não sabia. Aí eu fui para lá, vem para cá, vamos almoçar aqui. Aí lá fui eu para lá, esse foi o período de boas relações. Aí ele tinha comprado uma casa que era do Dick Van Dyke, aquele ator do Supercalifragilisticexpialidocious, um comediante formidável. E era aquela casa do filme que eu tinha assistido antes, quer dizer, os portões que se abriam, o carro andando naquelas alamedas até chegar naquele jardim suntuoso, onde tinha um Rolls Royce. Aliás, tinha dois, os dois dele. E na placa de um deles estava escrito Niterói. Na Califórnia, se não tiver outra placa igual, você pode colocar o nome que quiser, né? Roberto D'Água. Então. E aí eu pedi uma caipirinha e sentei pus a bunda assim no paralama do Rolls Royce e não vi o Rolls Royce. Não reparei, de propósito. Comecei, mas essa árvore é maravilhosa. Que tipo de pássaros que tem aqui? Acabou a caipirinha, ele, porra, tu não viu o Rolls Royce não, malandro? Assim, aqui todo mundo tem isso aqui e tal. Aí, de molecagem assim. Aí ele foi mostrar o estúdio que ele tinha construído na casa dele e tinha a foto dele com o carpinteiro que terminou o estúdio, que atendia pelo nome de Harrison Ford. Mas a verdade é que a foto é ele com aqueles martelos todos e o Sérgio fez uma carreira espetacular, diga-se de passagem. E a Marília Pêra estava lá por uma razão, não sei se o Brasil todo conhece, mas eu teria assassinado alguém. Ela havia, com o Pichote, ela ganhou a melhor atriz pela crítica de Los Angeles, com uma participação de 15 minutos no filme. Não ganhou coadjuvante, não ganhou a melhor atriz. Aí o filme foi para Nova York, ela ganhou a melhor atriz pela crítica de Nova York. Essas duas indicações, Los Angeles e Nova York, que não é a crítica do Oscar, mas são indicações importantes, colocaram ela para disputar o título de melhor atriz. Não que ela fosse ganhar, porque os americanos não iam dar em cima das outras. As duas que eu me lembro, eram Meryl Streep e Jane Fonda. E a Marília não pôde disputar, porque a Embrafilme errou a data de inscrição do filme. Eu já pensou, você profissional, você não pode disputar o Oscar? Aunque não ganhasse, falei, até aqueles, o Close, from Brazil, Marília Pêra. Ela estava lá almoçando exatamente com o Babenco, na casa do Sérgio. Mas, Miele, nós estamos aqui no Copacabana Palace, né? Lindo. E muitas das suas histórias ocorreram aqui. Eu me lembro de uma que eu li uma vez, que é maravilhosa, com a Joan Crawford. Como é que foi essa história? A Joan Crawford veio lançar a Pepsi no Brasil. É bom que você conte para a nova geração quem foi a Joan Crawford. Joan Crawford foi uma atriz formidável, americana, ganhou um Oscar, mas era muito mal-humorada, muito, muito mal-humorada. Fizeram a filha escrever um livro sobre ela, dizendo, mãezinha querida, falando horrores dela, a filha era adotiva. E a Joan Crawford, que teve um período de menos
sucesso de uma época, casou-se com o dono da Pepsi Cola. E quando ele morreu, ela assumiu a Pepsi Cola. O presidente. E fez questão, ela já era vice. E fez questão de assumir. Os executivos diziam, não, a senhora não precisa assumir nada, está aqui quantos milhões de dólares? Não, mas eu quero assumir. E veio lançar a Pepsi Cola no Brasil, mal-humoradíssima. E aí tinha 1000 recomendações. Não pode falar com a Joan Crawford, não pode fazer piada para ela, não pode principalmente oferecer ela uma Pepsi Cola que ela odeia o sabor. Ela odiava qualquer coisa. E aí fizemos 3 shows para ela, contratados pela agência Thompson. Um era no Country com Elis, e outro era no iate com o Jair Rodrigues. Tinha estourado a disparada. Jair, não pode mexer com a mulher. O Jair, tá bom, deixa comigo, cachorrão. Mas ele, ninguém segurava, né? Então ele sentou ao lado dela, assim, na cadeira, botou a mão no ombro e cantou Chão de Estrelas para ela, bem explicadinho, que era para ela entender. Tá? Minha vida era um palco iluminado, sacou, João? Eu vivia vestido de dourado. Ela, fera, meu irmão. Ficou um incidente já um pouco desagradável. Aí eu vim fazer o show aqui no Golden Room. Para ela, disseram, Mary, pelo amor de Deus, é uma festa a rigor, vem os presidentes da Pepsi Cola da América, né, toda a América Latina, América Central, é uma coisa muito séria, tal. Eu fiz um desfile de moda, o Ronaldo, embora bem-humorado, com meninas que hoje até, Carvalho, Vera do Vivier, que eram garotas da sociedade carioca, fotografadas por David Zing. Mas resolvi fazer uma homenagem a ela, embora aqueles avisos todos da agência Thompson. E fui pedir para o Murilinho de Almeida, que era o cantor dos Sachas, que me ensinasse 2 canções, para eu escolher uma. Ele falou, a mais famosa, ele era uma bichona, a mais famosa é do filme Johnny Guitar, mas você não pode cantar mais Johnny, que fica ruim para você. Então tem outra, que não lembro de que filme era, que era Everything I Have Is Yours. E aí no final da apresentação do desfile, eu peguei o microfone e falei, agora uma especial para Joan Crawford. Everything I have is yours, my life. Eu comecei a cantar, ela levantou e saiu da sala. Aí o pessoal da Thompson, meu Deus, acabou o contrato, o que esse desgraçado foi fazer, a gente avisou e tal. E eu fiquei também, comecei a suar, mas fui fazendo a canção até o fim. Mas ela tinha saído da sala, deu a volta, entrou por trás de mim no palco e fez para a plateia, para não acusar a vinda dela, enquanto eu suave, terminando a canção, ela chegou, botou a mão no meu ombro assim e terminou a canção junto comigo. Mas foram 3 minutinhos angustiantes. E a cara nem tem esse registro engraçado. Você falou aí do Sachas, né? E eu me lembrei que você foi dono de casas noturnas, de boates, né? Eu falei assim, tem certos espetáculos hoje em dia, tem tanta produção, que se você tirar o cantor, o espetáculo continua bom do mesmo jeito. Às vezes melhora. Você falou aí do Sachas, né? E eu me lembrei que você foi dono de casas noturnas, de boates, né? Uma vez eu frequentei muito, que era o Blow Up São Paulo. Blow Up, maravilha. Sabe quem fez o Blow Up? Wesley Duke Lee. Que nunca tinha feito uma boate, nem fez antes, nem fez depois. Agora, você vê como o dinheiro era outro. A Blow Up tinha 70 lugares. Com 70 lugares eu fiz Bethânia e Lenedale juntos, Chico Anísio, Edu Lobo, Gracinda Palácio, o Quarteto Novo, Jorge Benjó, durante o tempo que eu estive lá, e trouxe a Miriam Makeba, que estava estourada com aquele mundial. Zacutim. Falei, como é que eu podia pagar essas pessoas com 70 lugares? Né? Não lembro até hoje como é que isso era feito. Depois tive Messias Pujol no Rio, esse era muito divertido, porque lá nós lançamos os Zicroquetes. Quer dizer, lançamos para as nossas com o Lenedale, e foi uma revolução. Os Zicroquetes foi uma revolução, porque eram rapazes, primeiro número de abertura era Fio Maravilha, e era de peruca,
calcinha, sutiã, chuteira e luva de boxe. Quer dizer, era uma confusão danada na cabeça das pessoas. Vários deles, não, vários não, muitos morreram, mas, por exemplo, Cláudio Tovar, que era um dos croquetes, hoje é um cenógrafo, diretor, figurinista da maior categoria, né? O Ciro Barcelos, que está entre religioso e showman, mas está aquela que faz São Francisco, que é um espetáculo muito bonito também. Agora você está falando do pocket show, né? Quer dizer, shows mínimos, de 70 pessoas, 80 pessoas, que hoje não existe mais, né? Não. É O Ronaldo até gostava de falar, de dizer uma coisa assim, dizer assim, dê-nos um elevador e faremos o seu espetáculo. E tal, né? Mas virou um estilo brasileiro, né? Até nas coisas de teatro, de até 300, 400 lugares. Quando nós fizemos show com a Elis, que éramos eu e a Elis no palco, ela me deu essa abertura e essa desnecessária colher de chá, porque ela não precisava, que era uma estrela absoluta, mas ela acabou dividindo, deixando que eu dividisse o show com ela. E aí, a Beth Faria levou aquele Jimmy Webb para assistir o show. Jimmy Webb é autor de MacArthur's Park e tal. E tinha uma série de imagens com slide, a gente fazia com martelo e prego, né? Porque não tinha material. Então nós usávamos aquele negócio de óleo na parede que fazia um desenho e tal, que era um retroprojetor, azeite e tinta num prato. Ficava fazendo assim, ficava um operador chamado Ruben Hitch, que era o verdadeiro professor Pardal, que inventava efeitos assim. E isso tinha um resultado lindo. Esse vai falou, engraçado, vocês fazem um tipo de coisa que não existe no mundo. Não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, que é essa coisa que nem é a performance simples, nem é o espetáculo de montagem. Quer dizer, é uma linguagem que a gente desenvolveu aqui durante um tempo. E que era muito, muito, muito criticada pela cultura, mesmo brasileira. Entendeu? Esse negócio de ter recurso, procurar luz, procurar efeito, botar a Elis vestida de palhaço, de Carlitos e procurar efeitos. Então, o pessoal de uma outra corrente, colegas maravilhosos que eu não citaria, mas que faziam uma coisa mais cult, pela arte. Banquinho e violão só. Não, nesse da Bossa Nova ainda topava essas coisas. Uma outra corrente achava isso ruim. Até que os espetáculos foram tendo a necessidade dessa produção, aí todo mundo passou a usar o máximo possível de efeitos, e de cenografia, e de luz, e de som e tal. Nós chegamos hoje a um certo exagero, eu acho, porque os espetáculos de alguns artistas têm tanta produção, tem Trepe da Trupe que entra antes, né? Trapézio, 8 telões, balé, um trator que entra no palco e retira a bateria, não sei o quê. Eu falei assim, tem certos espetáculos hoje em dia que tem tanta produção que se você tirar o cantor, o espetáculo continua bom do mesmo jeito. Às vezes melhora. Entendeu? Mas e nessa tua passagem pela noite, você criava as casas, cuidava delas, fazia o show? A gente era chamado para fazer, né? E fingíamos que éramos sócios, porque o Ronaldo tinha muito tostão, então alguém colocava lá que a gente era sócio e tal. O Alberico, que hoje é o dono da plataforma, era o verdadeiro dono do Messias Pujol. E desesperado, pelo amor de Deus, quando eu vi a nota, vocês desaparecem, porque... Então, nós liberávamos tudo. Não, Nelsinho, pá, que é isso? Daqui que eu assino. Ele falou, não, que é isso? Paulinho da Viola, cobrar dele. Quando vier a nota, pelo amor de Deus, vocês vão para a banheira, porque senão, como vamos pagar os artistas e tal? Mas era uma coisa tão precária, por exemplo, o primeiro show que eu fiz do Canecão, o primeiro show do Canecão foi uma Maísa. Mas o primeiro show que o Roberto fez do Canecão foi Miele Bosco. Roberto Carlos. Desculpa a intimidade, meu rei. Foi Roberto Carlos. Não tinha luz, quer dizer, não tinha mesa de controle de luz. Então eu mandei o carpinteiro do Canecão fazer uma caixinha de luz assim. Comprei aqueles interruptores de banheiro, de parede, e um interruptor 1 ligava 5 refletores, o 2 ligava mais 6, né? E eu fazia, não tinha técnico. Eu fazia aquilo com o eletricista do lado, o Ditão, ficava, deixa comigo que você vê que eu vou aprender essa porra e tal. E eu ficava lá, fazendo aqueles efeitinhos de luz, né? A Elis primeira foi assim, o Roberto primeiro foi assim. Aí montou-se uma primeira mesa de luz, montou-se não, trouxeram dos Estados Unidos
motosserras de som, mas era tudo assim, o levantar ou abaixar da luz, a intensidade de luz, era um cano de ferro assim, entendeu? Ligado numa resistência em cima de uma tina de água. Podia dar um choque. Matava você se botasse a mão, matava mesmo. Então você baixava um pouco assim, quer dizer, se o cano entrasse mais na água, a luz, não lembro se caiu ou levantava, mas enfim, era a entrada ou saída da luz da água que conduzia isso. A força da iluminação, claro. a intensidade. E aí, depois de muitos anos, o Ricardo me chamou para dirigir o Metropolitan. E eu fui lá e vi aquela... Eu chorei quando fui para o... Chorei mesmo. Fui para o camarote para ver o palco. Abre a cortina. Aliás, nem tinha cortina ainda. Acende a luz. Aí tinha aqueles 33 metros de frente do Metropolitan, uma casa de espetáculo fantástica, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu fazia os shows em 3 metros, agora aqui tem 33 de boca. Aí chegou, a estreia foi com Diana Ross. Aí chegou o engenheiro de luz dela, ao contrário daquela minha caixinha de sapato, era o light designer, como Diana Ross, John Fitzgerald Prendelson, formado em iluminação na Universidade de Princeton, USA. Aí ele me deu um CDzinho pequenininho e falou, o senhor quer entregar lá? Eu falei, isso aqui é a luz da Diana Ross. Está toda programada aqui no computador. Eu falei, mas que diferença daquela... Então essa coisa me diverte, de eu ter atravessado essas duas gerações, entende? Mas, Miele, estou me lembrando aqui do Monsieur Pujol, né? Primeiro tem um nome muito engraçado, né? Você podia até contar essa história. Por que Monsieur Pujol? Podemos falar em francês. Monsieur Pujol, le pétomane, quer dizer, o flatulento. Ele tinha uma habilidade raríssima. É verdadeira essa história? Né? É verdadeira. Nós estávamos procurando o nome da casa. Como é que vai chamar? Aí chegou o Nelsinho Mota de Paris com um livro e falou assim, olha, seus malandros, olha o nome da casa de vocês. E tinha na capa, Monsieur Pujol, em ação. Ou seja, virado de costas, com um furo na malha, na região anal, por onde ele apagava velas, soava a Marselhesa, e é verdade, ele fazia isso. Mas ele fazia antes do Moulin Rouge, do Cancan, e era um vexame danado, né, naquela época, considerado. De modo que esconderam a origem dele, ninguém publicou nada sobre ele, ficava lá como marginal, até que o filho dele, bem francês, depois da morte dele, anos depois, exigiu do governo francês uma reparação, dizendo que o pai era um artista único no mundo, e o governo francês editou o livro, bancou a edição do livro sobre ele. E ficou uma coisa muito divertida. E uma noite o Marcel Marceau, que era mímico, o maior mímico do mundo, perguntou para o Luiz de Lima, que era um ator brasileiro que fazia parte do espetáculo dele, como é que alguém no Brasil conhecia a história de Monsieur Pujol, que era pouco conhecida lá. O Luiz de Lima falou que eram 2 malucos chamados Miele e Bosco. O Marceau foi para lá, jantou lá, fizemos umas gentilezas para ele, ofereci uma champanhe. No dia seguinte ele me convidou para o espetáculo dele, no outro dia eu mandei umas abotoaduras que Caio Borão fez para ele. Bom, enfim, ele telefonou e disse assim, olha, fim da temporada, que é domingo, eu quero jantar lá com 30 pessoas. Eu aí reservei os 30 lugares para ele e avisei as pessoas. Olha, vem jantar aí o Marcel Marceau, vamos fazer uma brincadeira para ele. A Elis era casada com o Ronaldo, então foi Elis, Ivan Lins, Leni Andrade, acho que Pedrinho Mata, um monte de artistas foram lá para Simonal, todo mundo para cantar para Marcel Marceau, que ficou se empolgando. E esses meus amigos que foram lá, lotaram a casa, aquilo era de graça, só cobrava o preço normal da noite. E o Marcel Marceau se empolgou e falou, me disseram, você não tinha me dito, você também faz shows? Faço, então vamos fazer um espetáculo nós dois aí. Eu, claro, já estava cheio de alpiste, senão não ia ter esse peito. Tiramos os sapatos dois. Cheio de álcool. O Billy Blanc que botou esse apelido de alpiste para não entregar a gente. Aí tiramos o sapato, eu e ele, subimos em cima do piano, eu e o Marcel Marceau, e fizemos 2 números de mímica, que não temos menos ou menos ideia do que foi que a gente fez. Eu fiz um discurso em português, e que ele teria que mostrar como era em francês, fazer a mímica do que eu estava falando. Só que eu fiz tudo ao contrário.
E disse para ele, quando eu falar forte é que eu estou falando com ódio, quando eu falar docemente é o amor. Enganei ele assim. Então o resultado ficou hilário, porque ele dizia, aquela mulher que eu amo! E ele fazia, é uma grande filha. E ele fazia. Então teve um resultado hilário. Aí eu mandei fechar a porta porque não entrava mais ninguém. Falei, fecha, tranca, tá muito cheio, não dá para trabalhar e tal. E aí quando já está 3h30 da manhã, o segurança falou, seu Mário Prioli está na porta com os crioulos grandes para burro. O senhor falou para não deixar entrar ninguém. Eu falei, o que é isso? O Mário Prioli, meu irmão, né? Dono do Canecão. Eu fui lá abrir a porta, era o Steve Wonder com o Mário Prioli. O Steve Wonder até aqui, de alpiste também, e outras cositas más. E falou, eu quero cantar, é para você cantar. Estou muito louco, em inglês, né? E aí eu tive essas senhoras e senhores, depois de Marcel Marceau, Simonal, Elise, Van Lins, Dani Andrade, Pedrinho, mas com vocês, depois de Marcel Marceau, Steve Wonder. Que maravilha. E à noite tinha essas coisas, né? A noite mudou tanto, infelizmente. Os nossos shows normais começavam a 1h da manhã, 1h30. Você deve até lembrar disso. A gente saía para a noite, 1h30 que começava o show. Eu tive uma outra casa em São Paulo, chamada Evelyn, durante pouco tempo. Tinha um pianista chamado Spaghetti, que entrava às 4 da manhã. Quer dizer, ele e o trio dele, o horário deles era 4 da manhã. Boa noite, minha. Desculpa, são 4h15, eu demorei porque o trânsito... E casa cheia, né? Casa cheia, até às 7, 8 horas da manhã. Hoje em dia, pela primeira vez na noite, na vida carioca, os restaurantes faturam mais no almoço que no jantar. Pela primeira vez existe um faturamento importante na entrega em casa. O sujeito encomenda o jantar Com medo de sair de casa. para os restaurantes de categoria, né? Uma tristeza. Agora, essa criatividade brasileira, né, Miele, é uma coisa excepcional, né? Porque você conhece o mundo, foi shows no mundo inteiro, grandes artistas, evidentemente, mas essa criatividade, né, Eu acho que foi um pouco de necessidade também, quer dizer, por exemplo, vamos falar na parte técnica, como é que eu podia fazer um show que eu pretendia que concorresse com grandes espetáculos de cantores do mundo se não tivesse uma luz? Então tem que inventar uma luz. O Canecão não tinha dinheiro para trazer uma mesa naquela época. Ela existia, mas existia na Europa, nos Estados Unidos, países adultos, né? Então a gente era obrigado, bom, então como é que faz? Mas vamos fazer uma caixinha de madeira aqui, Então acho que essa necessidade obrigou todo mundo a desenvolver um tipo de reação, assim, né? Agora, você falou aí, en passant, né, Miele, desse grupo de pessoas que viviam no Rio de Janeiro, Vinícius, Tom, Baden, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, enfim, aí você 200 pessoas, Rubem Braga. Isso é só uma época, realmente. Que... eu não sei se é da idade, você naturalmente, eu na minha idade digo assim, não existe mais jovens Glauber Rocha. com essa integração que a gente tinha. Não sei se existe, eu não os vejo. Talvez esteja, coitado, o médico já está ficando cego porque é velho e tal, mas eu não sei se as gerações de hoje, com idades comparativas com as nossas, vão deixar tanta... Não estou falando de mim. Estou falando daquelas coisas que eu citei, do cinema novo, da bossa nova, da tropicália, se vão deixar uma obra tão importante. Não só a obra, do improviso, me lembrei de uma coisa, só pelo local aqui, onde nós estamos sentados. Nesse saguão, eu vim e fui até a portaria, perguntei qual era o apartamento do Gene Kelly, que eu vim entrevistá-lo aqui, que era o ídolo da minha juventude. E aí subi para combinar a entrevista com ele, que foi ao ar no Fantástico. Ele me fez dizer quais eram todas as perguntas que eu ia fazer, ensaiou as respostas comigo. Como não existia o teleprompter ainda, me fez depois registrar o que a gente tinha ensaiado. Ao chegar na Globo, escrever todas as respostas que ele já sabia que ia dar, mas para lembrá-lo, numa lousa. Ele ficou falando comigo como eu estou com você, só que atrás de você eu, e ele e Eugênio aqui, tinha todas as respostas. O que é que você acha do lançamento do seu filme? Bom, meu filme e tal, tá. Ou seja, como o nosso programa hoje. Como nós. Tudo ensaiado. Não improviso nada. Nós pode criticar, porque o resultado é perfeito, né? Mas nós nunca tivemos esse... Tem aquela história do Fred Astaire ensaiando os passos, né? O Daniel que o Daniel Filho foi dirigir lá a parte brasileira do Oscar, né? A gravação, a retransmissão e tal.
local dos entrevistadores brasileiros. Ele viu o Fred Astaire ensaiar 4 vezes o caminhar da coxia até a estante, onde ele ia se apresentar. Boa noite, senhoras e senhores. Para ter certeza da exatidão dos passos dele, não vou tropeçar aqui, não tem um degrau. Mas você acha, Miele, que a técnica, o excesso da técnica, né, não só nos shows, mas na vida moderna, né, tirou um pouco o romantismo das coisas? Não sei, porque eu não... Essa é uma resposta mais ou menos automática, para quem não tem a técnica, né? Provavelmente, né? Não, acho que o romantismo, mas eu gostaria... Os filmes, por exemplo. Eu gostaria de ter tido acesso à técnica perfeita. Por exemplo, eu acho que eu fiz na minha carreira uma coisa de cabeça para baixo, que eu que trabalhei o tempo todo na televisão, enquanto a gente dependia da fita banana famosa, né? Enquanto um segurava aqui o refletor para o outro entrar, outro... Eu fiz uma cena uma vez que eu fazia um hipnotizador, que a câmera vinha chegando até assim meu rosto, não tinha essa zoom, era aquela RCA desse tamanho, e não tinha áudio nesse momento, não tinha fala, era a música, e eu ficava hipnotizando, vamos dizer assim, aí a câmera ia chegando e ia perdendo o foco. Aí o cameraman dizia, Miele, pera, acerta o foco aí, porra, mais para a sua direita. E eu fazendo o ator e com a mão assim. Não, tá muito, porra, caralho, pera, acerta essa merda aí. Mas melhor o tripé e você não posso entrar. Eu tentava melhorar o tripé assim para entrar, né, no meio da cadeira. É, ao vivo, porra. Então eu pensei, eu gostaria de ter tido esse acesso, talvez, à facilidade de produção que existe hoje. Então, eu fiz o tempo todo televisão na Globo. A Globo não chegou a ser tão assim, isso foi um pouco mais anterior. Mas quando a Globo adquiriu todo o know-how e todo o equipamento necessário para fazer o que faz hoje, eu pedi para sair. Agora eu quero fazer um programa na Manchete, tá? Entendeu? Quer dizer, eu fiz uma carreira de cabeça para baixo, quer dizer. Não me arrependo não, porque eu me diverti muito, mas eu gostaria de ter tido possibilidade, talvez, né, de ter esse acesso à técnica, à escola, aos diretores. Agora, esse bom humor que você sempre ostenta é da tua personalidade, né? Eu acho que também acho que o bom humor não se ensina, né? nem se adquire, depende da pessoa. Eu não acredito no negócio de signo, mas o Ronaldo era escorpião. De modo que nele, ele parece que o signo tem alguma coisa a ver, né? Eu, ao contrário, sempre brinco com signo assim. Teste de signo para mim é trincheira. Não é? Vietnã. Que signo você é, Jô? Eu sou Ares. Então vai lá, levanta. Vai lá dizer para eles que hoje é um dia para boas amizades. Bota a cabeça para fora aí para tu ver. Entendeu? Então, nada disso eu me aprofundo, sigo essa coisa. Me divirto um pouco. Eu sou pró. Sou a favor. Obrigado, Miele. Just say hello. Agora é um vício danado de você ser assim do ambiente, que eu fico o tempo todo na câmera. Não precisa. Que plano será que ele vai? Já sabe. Jingle-lingle, bubbles, bangles, sunshine and beer, sparkles, spangles, my heart will sing-a-ling-a.